Olá pessoal, vamos hoje estudar sobre a análise completa do livro de Marcos. Marcos é o autor deste livro, ele é o filho de Maria de Jerusalém, está lá em Atos capítulo 12, verso de número 12, referindo o nome dele também como João Marcos, em Atos 12, 25. Ele era parente de Barnabé, você pode encontrar essa referência lá em Colossenses capítulo 4, verso de número 10. Ele uniu-se a Paulo e a Barnabé em sua primeira viagem missionária, em Atos 12, 25 e Atos 13, verso de número 5. Ok? Ele afastou-se temporariamente de Paulo, que foi terminou sendo uma confusão tremenda entre Paulo e Barnabé, quando Barnabé queria levar novamente o Marcos, e aí eles se separaram. Em Atos 13, 13, Atos 15, 37 a 39, foi quando ele afastou-se de Paulo. Sua amizade com Paulo foi depois restaurada. Eu creio que você deve lembrar-se de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que Paulo já fala que o Marcos lhe é muito útil. Antiga tradição afirma que Marcos foi um companheiro de Pedro, razão porque este livro é chamado de o Evangelho de Pedro por alguns escritores antigos. É geralmente aceito que Pedro tenha proporcionado ou sugerido grande parte do material encontrado no livro de Marcos. Os destinatários, a quem foi destinado o livro de Marcos? Acredita-se que o escritor, ao preparar o seu livro, teve em mente os cristãos gentios. Parece claro que não foi adaptado especialmente aos leitores judeus, pelo fato de conter poucas referências às profecias do Antigo Testamento. Ademais, a explicação de palavras e costumes judaicos indica que o autor tinha em mente os gentios. Você pode ver isso no capítulo 3, versículo 17, no capítulo 5, no versículo 41, no capítulo 7, do versículo de 1 a 4, no capítulo 11 e no verso 34 do capítulo de número 7. O tema principal, Cristo, o incansável servo de Deus e do homem. A vida de Jesus é descrita como sendo cheia de boas obras. Seu tempo de oração era às vezes interrompido, você vai encontrar em Marcos capítulo 1, versos de número 35 e 37. Algumas vezes não tinha tempo nem para comer, Marcos capítulo 3, versículo 20, pois pelo fato de atender a contínuos chamados para o serviço, seus amigos diziam que ele estava fora de si. Em Marcos capítulo 3, versículo de número 21, as pessoas o buscavam quando ele queria descansar. Em Marcos capítulo 6, verso de número 31 ao verso de número 34. A palavra-chave é imediatamente. Essa palavra aparece repetidas vezes através do livro de Marcos. Você vai perceber ela quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. Marcos ressalta imediatamente algumas curas, como do cego, do paralítico, imediatamente. Essa é uma palavra-chave no livro de Marcos. Algumas particularidades: é o mais curto dos 4 evangelhos. O estilo é vivo e pitoresco. Grande parte do tema está também em Mateus e Lucas, mas não se trata de simples repetição, pois Marcos contém muitos detalhes que não aparecem nos outros evangelhos. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, o detalhe da cura dela tem mais no livro de Marcos do que no de Mateus e de Lucas. Como o evangelho de João Marcos também começa com uma declaração da divindade de Jesus Cristo, sem contudo se estender nessa doutrina. Você já vai ver essa declaração dada pelo Mateus de uma forma mais detalhada e maior. Ele coloca toda a genealogia de Jesus. Então, o Marcos, ele sempre trabalhou de maneira mais resumida, mais detalhada e mais objetiva. Os cuidados
quando estudamos o livro, e são revelados, sem dúvida, que o objetivo do autor é de ressaltar as obras maravilhosas de Jesus, em vez de fazer afirmações frequentes que testifiquem a sua deidade, como no caso do livro do Mateus. Na análise que nós estudamos no vídeo anterior, nós podemos perceber o cuidado que Mateus tinha ao colocar todos os passos de Jesus, confirmando as profecias que foram ditas a respeito dele, sempre, na maioria das vezes, citando outros escritores do Velho Testamento. Muitos toques especiais você vai encontrar nessa carta de Marcos. Exemplo, vivia entre as feras. Você não vai ver essa expressão nos outros livros. Está lá em Marcos capítulo 1, verso de número 13. Aos quais deu o nome de Boanerges, capítulo 3, verso 17. Esses são alguns toques pessoais que você vai encontrar na carta de Marcos. Indignou-se, em Marcos capítulo 10, verso 14, e eles se maravilhavam, em Marcos 10, 32. A grande multidão o ouvia com prazer, em Marcos 12, 37, e por aí vai. Embora resulte ou ressalte o poder divino de Cristo, o autor alude com frequência aos sentimentos humanos de Jesus, sua decepção em Marcos capítulo 3, versículo 5, seu cansaço em Marcos capítulo 4, verso 38, seu assombro em Marcos capítulo 6, versículo 6. Esse assombro se refere ao fato de que Jesus veio na sua própria cidade e ele não pôde fazer ali muitos milagres e ele ficou assombrado com a incredulidade do povo da sua região. Então, o Marcos observou esse detalhe e colocou esse detalhe em sua carta. Seus gemidos, em Marcos capítulo 7, verso de número 34, e Marcos capítulo de número 8, verso de número 12. E o seu afeto, em Marcos capítulo 10, verso de número 21. Mateus olha para trás e se ocupa principalmente dos profetas, objetivando aos seus leitores judeus e dá muito espaço aos discursos de Nosso Senhor. Marcos é mais condensado, ele diz pouco acerca das profecias e ele apresenta um resumo dos discursos, mas enfatiza as obras poderosas de Jesus. São 19 milagres que estão registrados em seu curto livro. Isso demonstra o poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo. 8 deles provam ser poder sobre as enfermidades. Você vai ver essas referências em Marcos capítulo 1, versículo 35 ao verso de número 41, capítulo 2, verso 3, de 3 a 12, capítulo 3, verso de número 1, até o verso de número 5, capítulo 5, verso de número 25, capítulo 7, verso de número 32, capítulo 8, verso de número 23 e capítulo 10, verso de número 46. 5 deles demonstram seu poder sobre a natureza. Está em Marcos capítulo 4, versículo 39, Marcos 6, 41 até o 49, Marcos 8, versos 8 e 9 e Marcos 11, versos 13 e 14. 4 demonstram sua autoridade sobre os demônios. Eu estou relatando os 19 milagres registrados no curto livro de Marcos. 4 demonstram sua autoridade sobre os demônios. Marcos 1, 25. Marcos capítulo 1, versículo de 1 a 13, que é a situação do gadareno, né? Que ninguém conseguia prender, nem em cadeias, nem algema, nem em prisões. E quando ele viu a Jesus, ele se prostra, adora Jesus, e Jesus com uma palavra o liberta, mostrando o poder supremo de nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrando autoridade sobre os demônios. Em Marcos 7, 25 a 30,
e em Marcos 9, 26. Dois demonstram sua vitória sobre a morte. Está lá em Marcos capítulo 5, verso de número 42 e em Marcos 16, verso de número 9. A sinopse do livro de Marcos, o livro pode ser dividido em duas partes. A primeira parte do livro de Marcos, o evento introdutório e preliminares que conduzem ao ministério público de Cristo, no capítulo 1, no versículo 1 até o verso de número 13. Já no primeiro capítulo de Marcos, ele submerge abruptamente nesse tema. Começa com o anúncio de que Jesus é o Filho de Deus, em Marcos capítulo 1, verso de número 1. Ele passa as 5 etapas preparatórias de sua obra, a vinda do seu precursor, versos de número 2 até o verso de número 8 do capítulo 1. Seu batismo em água, no verso 9. Sua plenitude do poder do Espírito, no verso 10 do capítulo 1. O testemunho divino de sua condição de filho, no verso de número 11. E o conflito com o seu arqui-inimigo, nos versículos 12 a 13 do capítulo de número 1. Na parte 2, seu ministério inicial na Galileia, quando Jesus começa o seu ministério. E Marcos relata essa história no capítulo de número 1, no verso 14, e no capítulo 7, verso de número 23. Marcos omite inteiramente o ministério inicial na Judéia, ok? Então, quando Jesus começou o ministério na Judéia, Marcos não relata nada naquele assunto. Na parte 3 do livro, o ocorrido em Tiro e Sidom, do capítulo 7, no versículo 24 a 30, a parte 4, o ensino e a obra de Cristo ao norte da Galileia, no capítulo 7, versículo 31, e no capítulo 9, no verso de número 50, e na parte 5, o ministério final na Pérea e a viagem a Jerusalém, no capítulo de número 10, no versículo de número 1, até o verso de número 52. Por último, na parte 6, o acontecimento da Semana da Paixão, do capítulo 11, versículo de número 1, e no capítulo 16, no verso de número 8. Ok? Esse é o análise completo do livro de Marcos. Fica conosco, compartilha, divulga, se inscreve no canal e vamos divulgar a palavra da fé que pregamos. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, no Instagram, AP Sérgio Pessoa, e aqui no nosso canal do YouTube. Nos ajude a divulgar a palavra da fé que pregamos.